Is it down here? Yeah, this is the ladies. Hey, Mom. What? Excuse me. Are you a man? This is the ladies' restroom. Yeah, we're aware of what it is. Thank you. Thank you. We're good. Sir, can you hear me? Because this is the ladies' restroom, and clearly that is a man. This is my father, and he's a woman. Dad, don't you need to go pee? Uma pessoa presa a um corpo que não é exatamente do sexo com que se identifica. O senso de inadequação e o desconforto com a imagem sexual podem se arrastar por anos e em silêncio. Mas o que é ser transgênero? Como se forma a identidade de alguém que muda de sexo? Esses são alguns dos temas que o Sem Fronteiras vai abordar. Você tem um sexo assignado pela medicina que vai virar o sexo jurídico, né? E aí você tem a própria construção de gênero da pessoa, né? Uma coisa que você pode pensar em termos de identidade de gênero, como parte dos pesquisadores e o próprio movimento usa, é uma ideia de pertencimento ao universo da masculinidade, ao universo da feminilidade. The high school in this town, who can survive it? I was fat. I had terrible acne. And I was a boy, so that sucked. Você tem uma expectativa de coerência entre a anatomia genital, as expressões de gênero, o desejo sexual e o corpo. Via de regra, ser trans, né, teria a ver com a sua expressão e a sua identidade de gênero, não necessariamente com a sua sexualidade. Né? Tem muito mais a ver com como você se sente e se expressa numa relação entre corpo e gênero, né? Enquanto a homossexualidade tem a ver com desejo sexual, pura e simplesmente. Né? In easy terms, gender identity is who you want to go to bed as, whereas sexuality is who you want to go to bed with. So that's probably the easiest way to separate it. And you have heterosexual and homosexual trans people in the same ways that you have heterosexual and homosexual people who aren't trans. A busca de construir diferentes categorias, eu acho que ela só revela o quanto que a ideia de homem e mulher não dá conta do ser humano, né? De uma maneira geral, as pessoas tendem a acabar se identificando com uma coisa ou com outra, né? Mas muitas outras se identificam no meio do caminho. Existem várias travestis que muitas se identificam mais com a feminilidade, querem ser tratadas no feminino, né? Usam um nome feminino, mas não se entendem completamente como mulheres. Outras não se entenderam completamente como mulheres. Essas coisas são muito variáveis, são muito individuais, que uma classificação é quase como se você pensasse quantos gêneros existem, talvez o mesmo número de pessoas que existem na Terra. Né? Porque ninguém tem uma expressão de gênero exatamente igual a do outro. Quase a metade dos jovens transgêneros na Inglaterra se mata antes dos 26 anos, por incapacidade de enfrentar a contradição entre seu senso de identidade como pessoa e o sexo com que nasceu. E 70% dos transgêneros, nesta faixa de idade, confessam ter ao menos considerado suicídio em algum momento. Na população menor de 26 anos como um todo, o índice equivalente é de apenas 6%. Esses dados resultam de pesquisa por uma organização que presta ajuda psicológica a pessoas que se veem em conflito de gênero com o sexo de seu próprio corpo. Sentem-se homem em corpo de mulher ou o inverso. Historically, trans people tend to need a level of medical intervention in a way that homosexual people don't, because sexuality you can kind of hide. You know, it's not immediately obvious whether somebody is heterosexual or homosexual. Embora ainda marginalizados, perseguidos e rejeitados em praticamente todas as sociedades, os transgêneros vêm conquistando mais espaço, reconhecimento e direitos em alguns países. Não é o caso de locais como Rússia, Índia, Arábia Saudita e muitos países africanos, onde qualquer desvio do padrão tradicional de sexualidade continua reprimido. O Irã é um caso paradoxal, né? É um país onde a homossexualidade é crime, com a pena para a homossexualidade é pena de morte, com apedrejamento, mas é um lugar onde o Estado subsidia todas as cirurgias de transgenitalização. Então, você pode ser trans, mas não pode ser gay no Irã. Então, se você for acusado do crime
de homossexualidade no Irã, você pode alegar em algum momento do processo que na verdade você é trans, que você não é gay. Na verdade você se sente mulher. E aí você vai passar por isso. Isso não quer dizer que a vida das pessoas trans no Irã seja boa, porque, enfim, o que significa se tornar uma mulher naquele tipo de sociedade, naquele tipo de governo, né? E na verdade, não há um movimento minimamente organizado para você saber de fato como essas coisas acontecem no cotidiano como são as mulheres trans iranianas. E até onde eu sei, só é possível para se tornar mulher, né? Se tornar homem, até onde eu sei, isso não existe. No Reino Unido, graças a uma lei aprovada no parlamento em 2004, é possível obter uma certidão de reconhecimento de gênero, que altera a certidão de nascimento e atesta legalmente uma troca na identificação formal de uma pessoa, de homem para mulher e vice-versa. Não impõe como pré-condição cirurgia ou tratamento de hormônios para adquirir os traços físicos do sexo oposto ao do nascimento. Basta a aprovação de uma comissão que julga o histórico e as circunstâncias de cada requerente. O documento tem valor legal para todos os fins, inclusive casamento e emprego. Só não se aplica a esporte, para não criar desnível na competitividade em função de força física. Na Europa, né, Portugal tem uma lei que é considerada no padrão europeu uma lei muito boa, mas até onde eu sei, essa lei ainda mantém a necessidade de um diagnóstico psiquiátrico de transtorno de identidade de gênero. Não tem a necessidade de realização da cirurgia. Mas com o diagnóstico, uma pessoa consegue mudar os documentos mais facilmente em Portugal. Agora, você tem alguns lugares, alguns países da Europa, que você tem o primeiro ou último número da sua identificação, ele identifica o gênero. Então, mudar o documento é quase impossível você mudar o sexo no documento, porque isso significaria que teria que mudar o número. Então, os processos são mais complicados. Ou, por exemplo, na Suécia, se eu não estou enganado, todos os registros públicos das pessoas são abertos. Então, uma das coisas necessárias, né, uma das coisas que o movimento trans internacionalmente reivindica é o direito ao sigilo do processo. Então, a pessoa passa por todo o processo de transição, consegue mudança dos seus documentos, não deve ser algo público que aquela pessoa que agora se chama João, um dia se chamou Maria. Né? Isso tem que ser algo de foro íntimo e secreto. Segundo o Home Office, o Ministério de Assuntos Interiores do Reino Unido, o número de pessoas que se identificam como transgêneros cresce 10% ao ano no país. A segment of the feminist movement is becoming critical of transgender. What is that all about? Well, I think a certain section have been critical for many years, actually. To be honest, I'm really not sure why. I think they have a view that gender is constructed, and yet when trans people pop up, it undermines their arguments in some way. I think there's a fundamental issue in terms of equality, which forces them to treat trans women as actually being men, and as if there was only one way to be a woman. So all women have the same shared experience, and that's a very flawed position. There are many different ways to be a woman, as there are many different ways to be a man. Depois de 40 anos vivendo como Bruce Jenner, o ex-campeão olímpico de decathlon, pai de família e celebridade de televisão, agora é Caitlyn Jenner. O anúncio da identidade feminina foi feito na capa da revista americana Vanity Fair, onde aparece numa foto vestido de mulher. O título, Me Chame Caitlyn. Foi a liberdade para Bruce, que também criou uma conta no Twitter com o nome Caitlyn Jenner. Logo após o lançamento da capa, escreveu: "Estou muito feliz. Depois de uma luta tão grande, estou vivendo o meu verdadeiro eu. Bem-vinda ao mundo, Caitlyn. Mal posso esperar para você me conhecer." I think visibility is very, very important. Most people here in America don't know any transgender people. After Caitlyn Jenner, they all do now.
the opportunity for people to get to see what transgender people are, who transgender people are, and what they go through in their daily lives is very, very important. It takes an idea and a cliché and it makes it real. Não é a primeira vez que uma celebridade sai do armário e cria polêmica, mas dessa vez a sigla LGBT, que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, nunca foi tão repetida por aqui. We're all created equal. Até o presidente Obama declarou oficialmente junho como o mês do orgulho LGBT. President Obama has done everything possible for transgender people. No one has done anything for us until he became president. He has changed health requirements, workplace protection. He's changed documentation for passports. I now have my Melissa Sklar's female passport. It is the first passport I've had in 25 years, thanks to President Obama. It becomes very difficult when your birth certificate and your current documentation don't match. And so the federal government in the past has not been very favorable, and they usually revert to birth certificate status, which does not help me, as I've changed a great deal since those days. Right now, the big issue at the federal level, gays and lesbians can serve in the military. Now there is a movement to get transgender people to serve in the military. That's a political decision. It was never my dream as a child to be a transgender person in the military. I would have rather been a transgender fashion model instead. A atriz transgênero Laverne Cox, estrela da série de sucesso Orange is the New Black, deu tanto o que falar que foi capa da revista Time. Bradley Manning, o soldado que cumpre 35 anos de prisão por violar a lei de espionagem americana, anunciou a identidade feminina atrás das grades. Agora é Chelsea Manning. Nesse vídeo, um casal narra a transição do filho transgênero de 5 anos. A menina Mimi, aos poucos, vai assumindo a identidade de Jacob. Eu acho que dificilmente uma criança de 5 anos vai se sentir tão desconfortável com o corpo. Eu acho que ela vai se sentir desconfortável com a construção de corpo que é imposta a ela pelo ambiente familiar e pela escola. Qual é a diferença entre um corpo de uma criança, de um menino de 5 anos de idade e uma menina de 5 anos de idade? Só o órgão genital, né? E isso tem muito pouco peso nas interações sociais dessa criança, né? O problema maior é a ideia, e essa ideia é muito repetida na sociedade de uma maneira avassaladora, né? Os pais correm para colocar brinco nos bebês e pôr lacinho numa criança que nem tem cabelo ainda para pôr lacinho. Eu acredito que é uma compreensão maior e uma diminuição das barreiras da diferença sexual na infância seria uma das coisas mais saudáveis para o desenvolvimento infantil, né? A ideia de brinquedo de menina, brinquedo de menino, ou a divisão em aulas de educação física, né? Essas coisas constroem uma rigidez, uma separação rígida entre homem e mulher que traz prejuízos para o desenvolvimento. I can recall thoughts when I was 5 and when I was 7 and beyond, but I knew by the time I was 7 somehow that it wasn't a safe thing to say, which would imply that I'd expressed it in some form before that. So I didn't really confide in anybody. I just grew up. I fell into evangelical Christianity, but started believing that the way I was sinful and I needed to fight it. And I ended up in severe mental health problems because I was trying to deny who I was. I definitely had a very big breakdown just before I turned 40, but I probably had 2 little breakdowns in my 20s. And you do think we should talk about it with children? Well, studies have shown that the majority of trans people know that they are different in some way, although don't necessarily have the language to say that by the time they're 7. And if you have middle-aged people transition, so change from male to female or female to male, it's possible that they have children. So if you don't talk about the issue with children, then you're eliminating you're isolating a whole bunch of people, and then you're eliminating the access to knowledge for groups of others who will be affected.
How does it feel like to be a transgender woman in the world of politics? I was elected to a Democratic Party office, but it gave me a chance to be on the ballot as a transsexual woman in the 1990s, and we created a campaign based upon the fact that here we have a transsexual woman running for office to help select judges. Most transgender people only knew judges when they were being sentenced. And now I was given the opportunity to help pick judges. There are very few transgender elected officials in the United States. There are a handful. I went and did research. I count about 5. President Obama has selected 3 transgender people to serve on his staff. So President Obama is walking the walk when it comes to hiring transgender people. Have you ever been victim or even like threatened with violence during your transition? I've had eggs thrown at me. I would hardly consider that violence. It took me 5 years to find a permanent full-time job after I transitioned. Most of the violence about me is economic violence. I never thought I would be able to have a stable life ever again. So I'm happy for the way that's turned out. Apesar da aceitação maior na sociedade, indivíduos transgêneros ainda esbarram em intolerância, preconceito, rejeição e violência, seja nas escolas, no ambiente de trabalho, em casa ou na rua. No Brasil, essas são as principais reclamações de Simi Larra, coordenadora do programa Transcidadania de São Paulo. Como você viu a forte reação contra aquela manifestação na parada gay de um travesti vestido como Cristo? Eu acho que a mensagem que aquela transexual numa cruz queria passar não era se igualando a Cristo, é se igualando à ação da crucificação. Né? Há algumas centenas de anos atrás você crucificava bandido, você crucificava todo mundo que fosse contrário à opinião daquele sistema. Né? E Cristo foi visto dessa forma. Então Cristo foi mais uma das pessoas que foram crucificadas. E hoje se crucifica quem? Se crucifica travestis transexuais por serem travestis transexuais, mas não se crucifica mais numa cruz. Se assassina numa esquina, se impede de entrar na escola, se impede de ter acesso aos direitos básicos. Então é uma outra forma de crucificação. Acho que ela queria fazer uma comparação. As travestis e as mulheres trans sofrem um processo de extermínio quase que cotidiano no Brasil, né? Muitas dessas pessoas vivem da prostituição, porque é o único jeito de sobrevivência, porque muitas delas não conseguiram terminar os estudos, né? Então, para poucas, aquilo é de fato uma opção. Para a grande maioria, aquilo é um destino. Né? Então, a prostituição não pode ser um destino infalível. E nesse espaço que se sabe, você fica mais suscetível à violência. Né? Então, você tem notícias de uma mulher trans ou travesti assassinada, em média, a cada 48 horas no Brasil. O que existe nesses corpos que agride tanto as pessoas que elas não podem nem sobreviver? Eu saio para o trabalho todo dia de manhã. Então, se eu entrar no metrô, se eu entrar no ônibus, eu sou a atenção. Porque a sociedade não entende que aquele horário e que aquele espaço é para mim. Né? Para mim, só depois das 6 da tarde, né? que me é permitido. Então, essa é a primeira violência. E a última violência é o assassinato. E por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece por conta de que a sociedade não consegue entender. Primeiro que a gente tem uma educação que é uma educação ainda conservadora, né? Que diz que quem tem pênis é homem e quem tem vagina é mulher. E que não entende a transição de um sexo para o outro, né? Ou de uma pessoa ter um sexo e assumir outro gênero. E quando a gente coloca isso como pecado ou como criminoso, né? Isso gera uma reação violenta em algumas pessoas que não sabem como lidar com aquilo. Ou que querem matar em si algo de um desejo profundo e que não sabe lidar com aquilo. A nossa vizinha Argentina tem a Lei de Identidade de Gênero, considerada uma das mais avançadas do mundo. Mas e aqui no Brasil? Como anda a legislação? Hoje o que você tem é um projeto de lei do João Willis, que é o projeto de lei João Nery, que é baseado na lei argentina de identidade de gênero, que não há necessidade de diagnóstico psiquiátrico, de transtorno de identidade de gênero, não há necessidade de realização de cirurgia, basta a pessoa ir ao órgão específico, como se fosse um cartório,
e fizesse um novo registro. Um dos principais argumentos contra a facilitação disso era a questão de falsidade ideológica. Só que nesses processos, o número dos documentos não muda. Então, do ponto de vista criminal, tributário, jurídico, essa pessoa continua sendo a mesma, porque não importa o seu nome para a Receita Federal, o que importa é o número do seu CPF. O número do seu CPF não vai mudar se você muda o nome. E hoje, para você mudar, por falta de uma lei de identidade de gênero, eu preciso de um laudo psiquiátrico em que eu me declare uma pessoa com transtorno de identidade de gênero, né, com o que nós chamamos de CID-10, tem um CID que identifica o transtorno de identidade de gênero, para eu poder mudar o meu nome. Então, assim, eu não acho que eu seja uma pessoa transtornada ou louca. Eu sou simplesmente uma pessoa que quer acesso aos direitos. Apesar de a gente falar nesses direitos, do acesso à saúde, o acesso à possibilidade de transformações corporais assistidas no Sistema Único de Saúde, isso tudo é muito importante e vital. Mas tem um nível mais básico, que é o não reconhecimento da humanidade dessas pessoas. A humanidade decidiu que nós somos divididos por esse sexo mítico, então qualquer pessoa que desestabilize minimamente as fronteiras que a medicina, o direito, a psicologia construiu entre os sexos, parece que elas desestabilizam a própria noção de humanidade. Então elas não merecem ser consideradas humanas e são assassinadas assim.